Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, na nossa sede, em frente da Caixa Econômica Federal. E na congregação onde nós estamos, no mesmo horário, às 8h30 da manhã, você também é o nosso convidado especial a estar presencialmente conosco. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presencial. É importante que você esteja presente. A você, criança, adolescente, jovem, adulto, a escola dominical não é de um departamento, não. A escola dominical não é um departamento isolado. Por exemplo, as suas irmãs, só o jovem. Não. A escola dominical precisa envolver toda a igreja, independente se ele tem chamado ou não, independente se ele tem um cargo ou não, independente disso, independente da sua idade, nunca é tarde por aprender da palavra do Senhor. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Muitos se estribam nos seus tempos de crente. Eu não preciso mais aprender. Não, isso está errado e você está completamente equivocado. Idade não significa maturidade. Tem pessoas que têm idade, mas não têm maturidade. E tem pessoas que não têm idade, não, ou seja, não têm idade, mas têm maturidade. E muitos têm maturidade, né, e não têm idade. Então, é importante nós entendermos que eu e você precisamos crescer a cada dia. Quando o escritor dos Hebreus escreveu, e Paulo também para a igreja de Corinto, ele diz que é um povo que já deveria ser mestre, mas ainda era menino, porque não quis crescer, não quis desenvolver. Então, precisamos a cada dia desenvolver. E a escola dominical é exatamente para isso. Por isso, professora, isso aqui é apenas um aperitivo para você melhor compreender na sala de aula. É importante que você leia as leituras diárias da revista, leia o livro de apoio, procure enciclopédias, dicionários bíblicos e também se prepare já no decorrer da semana. Não deixe para a última hora. Amém? Então vamos lá. Nós já tivemos a nossa lição de número 3, que falou sobre a igreja. A lição 3 falou sobre a igreja. Todos nós sabemos, queridos, que a igreja é a terceira classe dita pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 10, 32. Não pode dar escândalo nem a judeus, gentios e nem a igreja de Deus. A igreja de Deus, que é esse povo que foi chamado do mundo, chamado para fora do mundo e enviado para dentro da comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo. A igreja de Deus, ela é composta por judeus e gentios unidos a Cristo Jesus. A igreja não é isoladamente. Por exemplo, eu não posso falar eu sou a igreja isoladamente. Então, eu não preciso ir na igreja. Isso é as teorias dos desengrejados que acham que não precisa estar na igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros. E os membros só podem estar em funcionamento se eles estiverem juntos, ligados, interligados, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 4. Então, eu não posso dizer eu sou a igreja, eu sou um membro da igreja. Mas a igreja isolada, ela não existe. E também não somos o Israel de Deus, nós somos a igreja mesmo. Paulo diz em 1 Timóteo 3,15, mas se tardar é para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade, a igreja do Deus vivo. Então nós somos a
igreja. Não somos o Israel de Deus. E a igreja também, ela não substituiu Israel. Nós já tivemos aí um vídeo sobre os tempos abreviados, sobre a nação de Israel, que aí nós pontuamos que foi assuntos direcionados para a nação de Israel. Queridos, sabemos que a igreja foi revelada para um homem falível, um homem limitado, que foi o apóstolo Pedro. A igreja ela estava no mistério, né? Lá, Apocalipse 13:8, dizemos que na eternidade a igreja já estava no plano de Deus. Adão e Eva não pegou Deus de surpresa, Deus já tinha um plano para a igreja. Só que ela estava, como diz Paulo, um mistério escondido. E foi revelado aonde? Foi revelado a igreja lá em Cesareia de Filipe, uma cidade pagã, que as pessoas muitas tinham dúvida, muitos deuses, e é nesse ambiente que Jesus revelou para quem? Para o apóstolo Pedro. Ela foi revelada então lá em Cesareia de Filipe e ela é gerada lá no Calvário, sai o sangue e água, que fala do perdão, né? E água fala da vida. Eu recebo essa palavra de vida que veio de dentro de Cristo, assim como Adão, enquanto ele morreu, na morte de Adão nasceu que quando ele adormeceu, nasceu Eva, que é a mãe de todos. E aí, quando Jesus foi furado do seu lado, assim como Adão foi furado do lado, a igreja então saiu do lado de Cristo. Ali no pericárdio é onde está o coração. Então, porque Jesus, assim como o esposo ama, né, a sua esposa, Cristo ama a sua igreja e alimenta e sustenta, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, ela é gerada no Calvário e nasceu no Pentecoste. Então, é isso que eu e você precisamos entender. A partir do momento que eu nasci de novo, eu faço parte dessa igreja. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu aceito a palavra do Senhor. Muito bem, e hoje nós estamos com a nossa lição de número 4. Que vai nos falar sobre promessa e obediência. É importante nós entendermos que não podemos separar, queridos, essas duas coisas. Nós já trabalhamos aí promessas condicionais, tá bom? E promessas incondicionais. Nós vamos trabalhar hoje um tema de uma promessa que é condicional, aonde exige a nossa obediência à palavra de Cristo. Tem muitas pessoas hoje dizendo que tem promessa de Deus. Ele tem promessa, mas geralmente toda promessa ela vem acompanhada de uma obediência. Primeiramente, se ele tem uma promessa, ser um pregador. Primeiro, ele precisa obedecer a palavra. Como que ele vai pregar se ele não obedece ou ela não obedece? Não obedece o seu líder, não obedece o seu pastor ou o seu mentor. E isso é muito importante, que isso é lá do Antigo Testamento e no Novo também. Nós vamos entender aqui. Então, é promessa e obediência. Nós vamos trabalhar isso aqui, essa questão de obediência, né? O nosso tópico 1 vai mostrar o quê? A obediência no Antigo Testamento, o concerto de Horebe. Veja, queridos, quando Deus chamou o patriarca Abraão, veja que o Senhor, não sabemos a forma ou o método usado por Deus, se é uma voz, um sonho, uma visão, mas Deus chamou Abraão. O Senhor disse a ele: far-te-ei. Olha só que antes do far-te-ei, grande nação, existe o sar-te-ei. Se Abraão não saísse, nada daquilo, queridos, ia acontecer, porque Deus, ali foi uma promessa individual a ele, mas tinha abrangência. Abrangia quem nunca sonhava que ia receber a promessa.
Mas Deus começou com Abraão, né? Não somente Abraão, ele foi obediente. Eu já mostrei alguns vídeos aí. Gênesis 12:1, promessa individual. Gênesis 12:2, promessa nacional. E Gênesis 12:3, promessa internacional. Abrangeu tudo isso. Veja que Deus fala a Abraão: far-te-ei, mas tenho sai-te-ei, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais. Isso aqui, queridos, é uma obediência. Abraão estava ali na região da Mesopotâmia, próximo ali à região da Babilônia. Ali era muito fertilizado, era um ambiente fértil, tecnológico, bem desenvolvido. Abraão tinha que renunciar, ele tinha que se sacrificar, ele tinha que abrir mão daquilo ali. Veja que essa promessa foi direcionada a ele. Veja que levou Ló, criou problema, criou conflitos, porque a promessa, a princípio, era para ele. Não somente Abraão, mas Isaac e Jacó também deveriam obedecer para eles desfrutar da promessa de Deus. Quando nós olhamos ali no Gênesis capítulo 22, quando Deus pede para ele vai lá em Moriá e sacrificar o teu filho, é algo que até aquilo que Deus não aceitava, que é sacrifício humano, mas Deus estava provando dentro do coração de Abraão. E vejo que Isaac estava aí com aproximadamente seus 30 anos, ele não era criança, também não era muito velho, mas ele obedeceu ao seu pai. Porque se ele deixou ser amarrado, mostra que ele era uma pessoa obediente. E 1 Samuel, 15:22, quando ali ele vai corrigir Saul, ele vai dizer assim: obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que as gorduras, né? O sacrifício. Quantas pessoas, queridos, que estão fazendo algo para Deus, mas estão em desobediência? Quantas pessoas pregando desobediente, louvando a Deus na igreja, não obedece aos pais, não obedece à mãe? Isso não é, querido, isso é um princípio, queridos. Eu vejo que quando até o Reino do Norte, quando eles estavam corrompidos ali, ainda existia um princípio de obediência. Isso vem no meu coração. Eu confesso que eu não tenho esboço, que aqui eu vou direcionado. Às vezes o Espírito Santo nos leva em outros caminhos. Mas nos fez lembrar aqui quando o profeta Elias chamou Eliseu. 1 Reis, capítulo 19. E o versículo que nós vamos ver aqui, versículo 20 somente. Então deixou esse os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E Elias respondeu: vai e volta, porque tu sabes o que fiz contigo. Olha só, queridos. O reino do norte aqui, que o Eliseu, o reino do norte, o povo estava corrompido, mas eles tinham um princípio que eles aprenderam, que é um princípio de honrar pai e mãe, que é um princípio de obediência, que isso não está somente no Novo Testamento, está no Antigo também, queridos. Ou seja, quem fere um princípio, pelo princípio será ferido. Anote isso, hashtag. Quem fere um princípio, pelo princípio será ferido. Esse princípio de honrar pai e mãe é mesmo após casar, é honrar. Não estou querendo que tem que haver disputa entre nora e sogra, não é isso. É um princípio de um filho honrar pai e mãe, sem quebrar o princípio de honrar a esposa. É um princípio, não tem que ter ciúme, não tem que ter desavenças. Porque
Quando o Senhor diz no casamento, é deixar pai e mãe, não é abandonar, é deixar, construir a sua família. Não é abandonar a outra família. É a renúncia. E veja que Eliseu foi chamado por Elias. Ele não saiu correndo, não, eu vou honrar primeiro meu pai e minha mãe, depois fez um sacrifício, honrou as pessoas. É isso que eu e você precisamos entender, queridos. Às vezes é difícil para nós obedecer, é sacrificante, mas nós devemos obedecer. Quantas vezes queremos seguir os nossos caminhos? Queremos seguir os nossos conceitos? Achamos que estamos certos? Achamos que estamos com a razão? E o secularismo de hoje ensina isso. Nós estamos vivendo uma visão secularista. O que é isso? O jovem de hoje, a juventude de hoje, as pessoas de hoje em geral, queridos, ensinam o quê? Que você é quadrado se você não fizer isso. Não beber, não praticar sexo fora do casamento, é não viver. Se você não faz isso, para eles, para a visão secularista, você não está vivendo. Se você não faz sexo antes do casamento, se você não se prostitui, se você não bebe, você não está aproveitando a sua vida, você não está vivendo. Isso é a visão secularista pecaminosa. Não podemos entrar por esse caminho, por esse método secularista, queridos. Não podemos ir por esse caminho. E quando Deus chamou a nação de Israel, nós estamos aí no nosso tópico 1, Deus fez um concerto em Horebe, lá em Deuteronômio 29, 1 também, lá em Êxodo 19, Deus disse que esse povo seria o quê? Seria um reino sacerdotal e um povo santo. Mas eles pecou. E eles pecou quando o Senhor, a nação de Israel pecou. Deixou de ser reino sacerdotal. E aí quando, daquele evento de Êxodo 32, nós vamos perceber, 25 ao 29, naquele momento que o povo pecou, se corrompeu contra o Senhor, Moisés falou, quem é do Senhor, vem a mim. E quem foi que se juntou ali? A tribo de Levi. Então o reino sacerdotal ficou então para quem? Para a tribo de Levi, ou seja, Judá perdeu. Mas Deus ainda tem uma promessa. No milênio, eles vão exercer o reino sacerdotal. E hoje, Deus, no Novo Testamento, Ele nos fez reis e sacerdotes. Qual a função do sacerdote? Interceder. O sacerdote levava as 12 pedras no seu peitoral para interceder pelas 12 tribos. Eu e você temos que orar, temos que interceder pelas pessoas hoje. Temos que exercer esse reino sacerdotal que tem valida no Novo Testamento, queridos. Mas Israel ainda vai ser um reino sacerdotal e povo santo no milênio. Né? Porque ali o Senhor disse para a nação de Israel que seria um reino sacerdotal e um povo santo. Um povo santo quer dizer um povo separado das outras nações. Quando o Senhor dá os 10 mandamentos, queridos, lá em Êxodo capítulo 20, quando recebe os 10 mandamentos, lá embaixo já quebrou 2. Os 10 mandamentos eu falo os 10 princípios, né? As 10 palavras. Né? Porque o decálogo, deca quer dizer 10 palavras. Os mandamentos são 613. Ali são as 10 palavras. E veja que já quebraram 2. O Êxodo 32, 1. Façamos deuses. E o primeiro mandamento é o quê? Não terás outros deuses. Não se curvar a imagem. O segundo mandamento, o Êxodo 32, versículo 8. Já quebrou 2. Ou seja, Malemar recebeu os 10 e já quebrou 2. Quebrou um princípio. O povo se corrompeu vendo que Moisés demorava. Veja que foi promessas dadas. Nós vemos que as promessas provenientes
da obediência foi promessas lançadas no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Monte Gerizim e o Monte Ebal. Veja que lá em Deuteronômio 28 é promessas do Monte Gerizim. Veja, 14 versículos. 14 versículos que fala sobre bênção de Deus, né? Só que quando nós vamos ver do versículo 14, né? Lá em Deuteronômio 28, do versículo 14 até 68, veja o tanto que tem de promessas por eles não obedecer. Maldições, ou seja, maldições por eles não obedecer. E aí você soma 64 menos 14. Veja, 54 versículos por eles não obedecer, castigo por eles desobedecerem a Deus. Porque foi lançada promessas no Monte Gerizim e no Monte Ebal, como consequências pela desobediência aos mandamentos do Senhor. Há uma quebra de princípio. Quem fere um princípio, o próprio princípio vai ferir. Tem promessas, tópico 2, obediência do Novo Testamento, um novo concerto, um novo pacto, que agora é estabelecida no interior da pessoa. É isso que é dito do escritor aos Hebreus. O ponto 2, Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança, que nós temos que responder com arrependimento e fé à oferta de salvação, queridos. 1 Timóteo 2,15. Há um só Deus e um só mediador entre Deus, os homens, e Jesus Cristo, o homem. Tem alguns que falam, nós estamos na época da graça. Cuidado, porque a salvação é da graça, mas não é de graça. Tem um preço, porque foi pago um preço maior lá na cruz do Calvário. Foi pago um preço maior. Então exige-se mais. Na época da lei as pessoas morriam, as pessoas acontecia isso, e hoje não podemos abusar da graça, queridos. No Novo Testamento nós vemos exemplo de duas pessoas que, se você for olhar, é algo que não é muito grave, mas caíram mortos. Primeiro o marido, depois a mulher aos pés do apóstolo Pedro, Ananias e Safira. Mas Deus não mata ninguém. Morreu no Novo Testamento, porque mentiu. Seria melhor não ter dado a oferta, mas deram com mentira. Então temos que tomar muito cuidado, porque mentira também é pecado. Deus, ele não faz concessão e nem abre exceção. Você pode fazer bem 50 anos. E um dia você fez coisa mal, Deus vai punir, né? Deus vai punir, como aconteceu com Urias. Serviu a Deus 50 e poucos anos, 52. E você pode, né, fazer coisa mal também, porque Deus não tem acepção. 50 anos, se fazer coisa errada. Se em um dia, com 51, você fazer só coisa boa, se arrepender, praticar o que é bom, que é justo, Deus vai te salvar. Olha só, queridos, por isso que vale a pena obedecer a Deus. Deus, ele não tem acepção de pessoas. Ponto 3, obediência no novo concerto. Existe-se obediência também no novo concerto, queridos. É a fé. Tem pessoas que falam, mas eu tenho fé em Deus. Eu creio no meu Deus. Eu oro na minha casa, eu faço isso. Não obedece ninguém.
essa fé é furada, queridos. É uma fé apenas de palavra, mas não de atos de obediência. Nós estudamos no trimestre passado sobre Esther. Mesmo ela chegando a ser rainha, ela obedeceu o que o seu primo falou, Mardoqueu. Ela poderia dizer, eu sou rainha, não vou te obedecer mais não. Ela obedeceu até depois de ser rainha. Até depois de ser rainha. Porque a obediência não tem prazo de validade. Querido. Nós temos exemplo dos recabitas. Jeremias 35. De não beber vinho. Não praticar injustiça. E eles foram muito abençoados. Jonadab, né? O vosso pai, filho de Recabe, já fazia 200 anos. E Deus usou uma ilustração para falar à nação de Israel. Deus todo dia falando com eles. 200 anos que havia os pais dado a ordem para ele, eles guardou aquilo ali, eles ponhou em prática. Ou seja, já fazia 200 anos que havia aquela profecia. E eles guardou, e eles praticou. É o que diz lá em João 14, e o versículo 15. Se, veja que é uma condicional. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, se alguém falar, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu amo a palavra, só que os seus atos não condizem, não obedece um pastor, não obedece a sua mãe, não obedece o seu pai, não obedece o seu patrão, isso é furada. Você não obedece, nós não obedecemos coisa nenhuma. Porque se eu amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, praticar, guardar é o mesmo que praticar. João 8,32, e conhecerem a verdade, e a verdade vos libertará. A pessoa conhece, mas não é liberta, é porque não conheceu. Quando Jesus, lá em Lucas 18, tem outras passagens, mas eu vou usar Lucas 18, se depara com o jovem rico, eu vou ler só um ponto para você entender. Leia o resto depois. Quando Jesus começa a falar dos mandamentos, tal, se ele sabe, começa a falar dos mandamentos. Olha o que ele fala para Jesus, queridos. Lucas 18. Quando Jesus fala que não é, quando ele chama de bom mestre, Jesus fala, não há nenhum bom, eu não vou entrar nesse assunto, mas eu quero pegar o versículo 21. Olha o que ele falou para Jesus, o jovem rico. Não é fazendo apologia, não era a questão da riqueza ou pobreza, é o coração dele que estava preso nas coisas. Replicou-lhe ele, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Veja que ele falou que observou, mas não praticava. Você pode fazer teologia, como tenho, você pode ter o médio, você pode ter o bacharel, você pode ter psicologia, vou estar fazendo. Então, mas você pode ter tudo, mas temos que obedecer a palavra. Temos que praticar a palavra, temos que ter fé e obediência. E o Toco 3 vai falar isso, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. Porque quando se fala em prosperidade, as pessoas se bem-sucedidas em tudo. Prosperidade não é o que muitos pensam hoje, a teologia da prosperidade. Pensam que é coisas materiais, que é bênçãos espirituais. Quantas pessoas têm carro do ano, têm moto nova, têm casa, e não é feliz? O Senhor disse a Josué, quando ele obedecesse os mandamentos, não olhasse para a direita e nem para a esquerda, então será próspero em todo o seu caminho. A prosperidade é a ausência de nada, é você ser bem-sucedido em tudo. Não é apenas bens materiais. Não é dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro e não têm feliz. Vocês sabem disso e não é feliz. E aí vem ponto 2, justiça e paz. Justiça, praticados de justiça. Né? Ou seja, porque, não é porque nós somos bons, nossa justiça comparar com o trato de imundícia. Isaías 64 fala, só que somos justificados e santificados por Deus para praticar o bem, para praticar a justiça. E ter a paz, é a paz que vem de Cristo Jesus para nossas vidas. Assim a obediência gera em nós justiça e paz, por meio das turbulências do mundo.
Paz não é ausência de guerra. O Brasil está em paz com os Estados Unidos. Não, a paz é uma paz interior. Jesus diz, João 14, 27, deixa a minha paz eu deixo, eu não dou como a do mundo. Mas é um paz, é um descanso. É você deitar e dormir tranquilo e descansar no Senhor, queridos. E por finalizar aqui, alegria no Espírito Santo. Isso é para quem obedece a palavra do Senhor. É a alegria e o gozo. A alegria é o estado, o gozo é um ato. Eu posso estar alegre hoje, amanhã eu não estar, mas eu tenho um gozo da salvação. Eu posso sair do emprego hoje, ficar triste, mas eu tenho um gozo da salvação. Porque o gozo é um estado, não é um ato. Porque eu tenho uma presença do Senhor Jesus na minha vida. A alegria do Espírito Santo. É uma vida cheia do Espírito Santo, né? E cheia da presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe.